Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Hoje leremos o Salmo 96. Assim está escrito: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante da sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Esse o texto da meditação desta oportunidade, falando sobre a necessidade, como expressão de gratidão e adoração, de louvarmos ao Senhor. Ou seja, cantar hinos de louvores e adoração a Deus. Então, por que cantamos a Deus? O salmista traz-nos alguns motivos pelos quais nós devemos entoar louvores ao Senhor. Ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Então, observe que este cântico novo, ele é criado no nosso interior pela ação do próprio Deus, pela sua manifestação, a sua maneira de atuar na nossa vida, desperta em nós um cântico novo. É um cântico natural, não é aquele composto por um compositor com letras, com melodia e com todas aquelas coisas, aqueles aparatos musicais, mas é um louvor que parte de um coração sincero e que ama a Deus. É a música da alma, é o canto do coração. Então nós encontramos aqui: cantai ao Senhor um cântico novo. E este cântico novo deve expressar a novidade de Deus na nossa vida. Então diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome e anunciai a sua salvação de dia em dia. O anúncio aqui da salvação do Senhor pode ser feito também, além da pregação, além do ensino, através do louvor. Um louvor bíblico, centrado nas palavras da Escritura. O livro dos Salmos é considerado o saltério, o livro dos louvores a Deus. Em várias partes dos Salmos, nós encontramos a expressão: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, celebrai ao Senhor, oferecei sacrifício de louvor,
Então, tudo isto leva-nos a entender que Deus habita no meio dos louvores. E a Escritura diz-nos que das crianças de mama, o Senhor Deus tira o perfeito louvor. Então, observamos aí que este é um novo cântico, porque as criancinhas de mama ainda não conhecem a letra, não conhecem a música, não gravou ainda na mente uma composição feita por alguém, mas ela tem a condição de expressar este verdadeiro louvor de adoração que diretamente vai à presença de Deus. Então, este cântico novo que precisamos entoar ao Senhor é o cântico da nossa alma por gratidão e por tudo aquilo que o Senhor é e faz. Isso desperta em nós esta gratidão e a maneira de demonstrarmos é através de um louvor. Quantas vezes nós nos pegamos cantando alguma coisa para o Senhor sem que seja um hino, de um hinário, de uma composição, é algo que vai brotando naturalmente no nosso interior e nós vamos abrindo os lábios, não estamos nos importando com melodia, com afinação. O que nos importa diante de Deus é a sinceridade do nosso coração. É um louvor que parte do coração, porque nós não somos profissionais. Nós somos servos de Deus. E a nossa vida é natural diante do Senhor. Então, as nossas expressões, elas são sempre naturais. Então, nós encontramos: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, veja que cântico maravilhoso é este. Um cântico novo, que nele está inserido as maravilhas do Senhor, as obras poderosas que Deus tem feito e, portanto, esta a maneira de se louvar ao Senhor. E diz-nos: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E observamos aqui: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Se olharmos outros textos aqui, vamos encontrar no Salmo 95, verso 1, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, ou seja, com alegria, a rocha da nossa salvação. Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Verso 4, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Salmo 100, o verso 1, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Salmo 101, cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Seguindo, nós vamos observando Salmo 105, verso 1. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Salmo 106, verso 1. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O salmista disse que o Senhor colocou um cântico novo na boca dele, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 107, verso 1. Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então nós encontramos Salmo 111, louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração. O salmista disse: enquanto viver, louvarei ao Senhor, o seu louvor estará na minha boca. Então tudo isto são expressões que nós podemos entender que precisamos louvar ao Senhor, oferecer-lhe um cântico de louvor e adoração.
Salmo 34, verso 1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 30, Salmo 40 e o verso 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então veja, no livro de Salmos, nós encontramos em várias partes a expressão louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor, chegue o meu louvor diante do Senhor. No Salmo 135, o verso 1 diz assim, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. 136, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo ainda 146, verso 1. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louve ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então veja quantos motivos nós temos aqui na Escritura Sagrada para louvarmos a Deus. Então o louvor deve fazer parte da nossa devoção, da nossa adoração a Deus. Nós o adoramos com a glorificação que fazemos ao seu nome, tributamos-lhe glória, honra, louvor, poder, majestade, adoração, ações de graças, mas também o fazemos através de louvores, através de cânticos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E por que devemos cantar hinos ao Senhor? Porque Ele nos salvou. Então, uma vez que somos salvos, a gratidão é natural do nosso coração em demonstrar diante de Deus, através de louvores, o quanto estamos gratos por Ele ter nos dado a salvação. E mesmo porque na Escritura está escrito, no Salmo 50 e o verso 14, que o louvor ele é como um sacrifício oferecido a Deus. E diz-nos assim, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Sacrifício de louvor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13 e o versículo de número 15, deixou assim. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, vemos aqui, este é um sacrifício agradável e aceitável diante de Deus, que nós louvemos o seu nome. Encontramos também que através do louvor nós somos fortalecidos no poder do Senhor, na fé. Veja Abraão em Romanos, no capítulo 4 e o versículo 20, onde está escrito assim, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, o louvor, ele é fonte de poder para a nossa vida. Nós encontramos que o Senhor Jesus, ele também cantou um hino. Está lá em Marcos, no capítulo 16, capítulo 14, digo, e o versículo 26, está escrito assim, 14 e 26 de Marcos. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus instituiu a ceia e ao terminá-la, ele saiu com seus discípulos, cantou um hino e depois foi para o Monte das Oliveiras, onde dali logo ele foi ao Getsemane e depois foi à prisão. Mas Jesus cantou o hino, diz, tendo cantado. Ora, se os antigos cantaram, se os salmistas cantaram, se Jesus cantou
hinos de adoração a Deus, nós também não podemos ficar aquém. Devemos também louvar ao Senhor, oferecer a Ele tributo de louvor e de adoração, como Paulo deixou registrado em Efésios, no capítulo 5 e o versículo 20, está escrito assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Efésios 5 e 19. 5 e 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor no vosso coração. Então veja, cântico espiritual, cantar os salmos e cantar os hinos espirituais. Os cânticos que Deus dá ao seu povo, bem como em Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 16, está escrito assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Como? Com salmo, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, observe aqui como é importante o louvor. Há poder, sim, no louvor. O louvor abre as portas fechadas. Observe que quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, diz-nos a Escritura, no livro de Atos, capítulo 16, o versículo 25 e 26, diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então os salmistas cantavam, o Senhor Jesus cantou, os apóstolos cantaram, todos entoaram louvores a Deus, e nós também precisamos entoar louvor ao Senhor. Veja que na guerra os cantores eram colocados à frente. Observe aqui no Salmo 68 e o verso 25, está escrito assim, Salmo 68 e 25. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, e entre eles as donzelas tocando adufes. Então, numa guerra, numa peleja, a ordem de Deus foi: coloca os cantores na frente. Veja o valor de um hino de adoração a Deus. Então, aqui observamos a razão por que cantamos ao Senhor. Porque a Escritura nos afirma que os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus em espírito e em verdade, eles adoram a Deus na beleza da sua santidade, mas eles o adoram também com louvores que são tributados a Deus. Não são louvores antropocêntricos, dirigidos a homens, mas são louvores dirigidos a Deus, como expressão de gratidão pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E observe, quando chegarmos no Apocalipse, no capítulo 5 e o versículo 9, olha o que está escrito: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Haverá, sim, no céu, na eternidade, cânticos de louvor e de adoração a Deus. Por isso é que nós precisamos continuar cantando, louvando a Deus, seja através de hinários, através de composições, seja o cântico que flui naturalmente do nosso coração para o nosso Deus, como expressão da nossa gratidão, do nosso regozijo, do nosso contentamento por tudo que Deus tem feito e continua a fazer sobre a nossa vida. Então nós temos a expressão
do louvor diante de Deus. Então devemos louvar ao Senhor. Não podemos nos calar de maneira nenhuma. Há pessoas que às vezes dizem, não, eu não canto porque eu não tenho a voz afinada, eu não sei cantar. Deus não está preocupado com isto, não. Deus está preocupado com a sinceridade do teu coração. Existem pessoas que se preocupam tanto com a técnica, com o timbre, com a voz, com todo o preparo, e muitas das vezes é um louvor que não chega diante da presença de Deus, fica só aqui na terra, nos ouvidos humanos. Mas o importante é que o louvor que brote do nosso coração, ele chegue ao trono de Deus. Quando nós o fazemos na sinceridade, nós então o adoramos através de cânticos. Quantas vezes alguém vai entoar um hino a Deus, não tem uma voz afinada, e ao invés de as pessoas orarem a Deus, para Deus dar graça àquela pessoa que está com alegria fazendo algo para Deus, eles começam a rir, a apontar defeitos e a desviar o ouvido para não ouvir, porque eles querem ouvir uma coisa profissional, técnica, destituída do poder de Deus. Não quero dizer que as pessoas, quando se consagram e preparam a Deus, eles oferecem o melhor que eles podem. Então, cada um deve oferecer o melhor que pode. Se eu não tenho uma voz perfeita para louvar a Deus, não é por isso que eu vou ficar sem louvá-lo. Eu vou louvar à minha maneira, o melhor que eu puder fazer para Deus. E será o meu tributo de gratidão. Você também pode fazer assim. Então não se acanhe, não fique tímido por causa da voz, por causa disso, por causa daquilo. Não. Louve ao Senhor, louve a Deus, adore-o na beleza da sua santidade. Expresse diante do Senhor, através de louvores, a tua gratidão, o reconhecimento que você tem da grandeza e do poder de Deus. Então nós observamos aqui, por que cantamos ao Senhor? Por que entoamos hinos de louvor e adoração a Deus? Porque o Senhor nos salvou. Então brota alegria no nosso coração pela salvação, nós entoamos louvores a Deus. Nós também louvamos a Deus porque entendemos que é um sacrifício agradável a Deus. É o fruto dos nossos lábios que estamos oferecendo a Deus. Nós louvamos ao Senhor porque através do louvor o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifestou abrindo as prisões de Filipos. O poder de Deus manifestou quando em guerra os cantores foram à frente e Deus desbaratou seus inimigos. Veja o poder que há no louvor oferecido a Deus. O louvor, ele também renova a nossa esperança. E é uma ordenação bíblica. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, eu e você, cada um de nós, devemos louvar a Deus pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua graça, amor, misericórdia e bondade. Louvar por tudo que ele é, por tudo que ele faz, por termos sido alcançados através da salvação que o próprio Deus levantou através do seu Filho, Jesus Cristo, que nós possamos adorá-lo através dos louvores que Deus faz brotar no nosso coração. Não deixe de louvar a Deus. Leia a Bíblia, não podemos descuidar. Faça as orações, é a vida do cristão, é estar inteirado com a palavra de Deus, com a vida de oração, mas não esqueça de aliar também o louvor a Deus. O louvor que chega à presença de Deus, a glória de Deus se manifesta, o nome do Senhor é glorificado, através de louvores, muitas bênçãos chegam à vida de cada um de nós. Então louvemos ao Senhor, aprendamos com o salmista, aprendamos com Jesus, com Paulo, com Silas, com tantos por este mundo afora, que ofereceram o louvor a Deus, que nós também possamos fazê-lo nos nossos dias. Ele é a expressão maior da gratidão do nosso coração. Enquanto viver,
louvemos ao Senhor. Façamos como o salmista, o seu louvor estará na minha boca e no meu coração. Que Deus seja sempre louvado, bendito, adorado e glorificado. E que possamos também usufruir dos benefícios que um louvor puro, santo e verdadeiro, oferecido a Deus, pode promover na vida de cada um de nós. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.